Eu trabalho com consultoria tem mais de 10 anos, né? Consultoria online, presencial. E eu atendo um monte de alunos que são naturais. Esses alunos naturais também têm o coração de atleta? Se eles treinam pesado? Boa pergunta. O coração de atleta nada mais é do que uma adaptação ao teu músculo cardíaco à atividade física que você está exercendo. Tem que identificar que o coração do atleta, para uma atividade de endurance, ele se comporta de uma maneira. Essa adaptação, que é o coração de atleta, que é uma evolução natural de todo esportista, tem uma característica, né? Já o atleta do powerlifting já tem uma outra adaptação dentro dessa musculatura. Normalmente o atleta do endurance, normalmente não, de praxe, o coração ele torna-se uma hipertrófico e essa hipertrofia ela é excêntrica, né? Ou seja, de cavidade, né? Aonde o atleta do powerlift é o oposto, essa hipertrofia ela é concêntrica, tá certo? Você perde a diminuição dessa cavidade, tá bom? Independente dele usar esteroide ou não. Dependente, isso é outra coisa. Por isso que a pergunta é interessante. Você tem que identificar o coração do atleta, que é uma adaptação desse paciente à sua atividade física, sem uso de anabolizantes, sem uso de ergogênicos. Isso é uma adaptação desse músculo. A hipertrofia gerada pelo uso dos anabolizantes, os usuários de anabolizantes, é uma outra coisa. Isso é uma patologia, onde a característica é uma hipertrofia desse ventrículo, tá certo? Dentre outras, ok? Mas então tem que se distinguir. O coração do atleta é uma evolução, é uma adaptação a essa modalidade esportiva que eu disse anteriormente, né? Seja ela do endurance a uma e do powerlifting, como eu disse anteriormente, e a hipertrofia ventricular esquerda é uma doença que surge gerada pela cardiotoxicidade pelo uso dos anabolizantes e seus derivados. Pessoal, então clica no gostei, se inscreve no canal que a gente vai falar de proteção, certo? E eu tenho um curso de esteroides e uma das aulas mais assistidas é quando a gente fala de proteção mesmo, porque o pessoal quer usar esteroide e não quer pagar o preço. A gente já fez vídeo até sobre isso, pessoal. Lembra de procurar dentro do YouTube mais tema. Estou trazendo o Alexandre aqui para a gente falar do coração de atleta, o quanto que isso é problemático. Então, se eu tenho ali um atleta de endurance ou de powerlifting que seja natural, ele vai ter esse coração de atleta, que é um coração mais forte, maior. Posso dizer isso? Maior e mais forte? Isso normalmente a gente diz mais forte, não, adaptado. Mais adaptado. Maior, ou seja, adaptado é um atleta com performance. Um atleta com performance ele tem um coração adaptado. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Isso é uma evolução natural, uma fase compensatória dessa musculatura inerente a essa atividade física que ele está exercendo. Não é um problema. Porque às vezes, eu já tive relatos assim, de aluno que falou que foi no cardiologista e falou, seu coração está aumentado. E na verdade é normal, era do estímulo dele. E a gente distingue esse teu aluno. Esse teu aluno, ele é praticante da atividade sem uso de ergogênicos, ele fez a adaptação desse músculo, sim, não é um problema. Não há porque o cardio... Mas você vê leitura errada assim de médico? Talvez sim, acho que dentro do médico, porque sim, a gente sempre fala que tem que existir um acompanhamento médico, Leandro. Sim. Só que falta um adjetivo, esse médico qualificado, ou seja, para aquela atividade onde esse atleta ele tem que conhecer o assunto. É um médico do esporte, é um médico, um cardiologista, é um médico que está antenado, que está vivenciando isso no dia a dia da clínica, ou seja, ele tem um manejo de atleta, então assim, aí sim, ele está no médico apropriado. Procurar um colega, um clínico, né, que não tem essa vivência, na verdade não vai agregar muita coisa. É aquilo que eu e o Luciano encontramos no nosso consultório. Ocorre ainda a falta de conhecimento de alguns colegas e a discriminação pela prática da modalidade esportiva dele e a utilização ou não de anabolizantes. Muitos pacientes não fazem uso, e inclusive são naturais, e mesmo assim há um preconceito daquele colega que não tem esse conhecimento. Tá bom? Infelizmente. O Alexandre e o Luciano, tá? O Alexandre é ele, o Luciano tá aqui. São os meus médicos cardiologistas, tá? Tá aqui o link deles na descrição. São bons pra caramba, treinam, entendem. Mas vamos falar então, vamos um passo adiante, tá? O coração de atleta não é um problema, né? Porque ele tá ali adaptado, muito bem adaptado. E o coração de atleta que toma esteroide? Aí é outra coisa. Aí o atleta, seja ele da modalidade do bodybuilder, ele é um bodybuilder, ele é um fisiculturista, né? Ele é um atleta, às vezes, de uma modalidade olímpica, que a gente chama, que é usuário de anabolizante. De qualquer forma, se ele é usuário de anabolizante, ele vai, em determinado momento, apresentar justamente
o preço de utilizar essa substância. Porque uma hora ou outra, a conta vai vir, vai ser cobrada. E é o que a gente fala, vai dar merda. Falando português, claro, não é? Então, assim, independente da modalidade que ele faça, se ele é um atleta e ele faz uso de recursos ergogênicos, ele vai ser cobrado por isso. No momento ele vai ser cobrado. O que a gente possibilita hoje é ter avaliação desse dano. Nem eu nem o Luciano estimulamos a ninguém a tomar anabolizante. E nem no nosso consultório afirmamos que, olha, há uma forma segura de você tomar anabolizante. Vocês nem prescrevem, né? Nem prescrevemos, inclusive. Vocês estão ali na parte do coração. Do coração, exatamente. Então, assim, esse atleta que é o usuário, ele tem que saber muito bem o risco que ele está se submetendo. O que eu e o Luciano fazemos é assim, eu costumo dizer que, isso já é um clichê meu, né? Que a função do médico primeiro é acolher. Eu acolho, desse acolhimento eu faço um diagnóstico e aí eu trato. Não é minha função discriminar esse meu paciente, mesmo que ele tenha práticas abusivas à saúde dele. Eu tenho que acolhê-lo. É igual um alcoólatra aí, procurar um médico, o cara fala, não vou te dar porque você bebe e não quer parar de beber. Eu costumo dizer que é igual um paciente que tem um câncer de pulmão, está fazendo um tratamento de quimioterapia, radioterapia, adjuvante ou neoadjuvante, e ele decide continuar fumando. Eu tenho certeza que nenhum pneumologista manda ele embora da clínica dele, do consultório dele, suspende o protocolo oncologista de radioterapia ou de quimioterapia porque ele está continuando fumando. Ele vai ser favorecido. Embora o colega pneumo, o oncologista, vai falar a realidade desse risco que ele está sendo submetido. E por que não eu vou tratar esse paciente que é usuário de anabolizante, seja ele atleta ou não, Leandro? Deixar bem claro aí, nós não atendemos só atleta e somente usuários de anabolizante. Nós atendemos todos os públicos, usuários ou não usuários de anabolizante, tá certo? Praticantes de atividade física ou não, mas que querem uma avaliação cardíaca. Então, esse público aí, ele tem que estar muito ciente de que se ele vai fazer uso, ele tem que ter esse cuidado. Porque essa conta, como eu disse anteriormente, vai chegar. Legal. Pessoal, e eles têm uns testes bem legais, né? Como eu falei, eles são meus médicos. Por exemplo, eu achei muito legal aquele teste que mostra qual a chance que eu tenho de morrer nos próximos 5 anos, a chance... Que a minha tá baixa, viu? Não vou morrer. Tá? Disso não. Né? Tem que te aguentar por bastante tempo, de né? bala eu não sei, mas de coração não. Então, mesmo quem é natural, quem nunca tomou nada, é importante ter atendimento com cardiologista, afinal um monte de gente infarta sem nunca ter, né, tocado no esteroide, eu indico eles. Você tem mais algum cuidado, assim, por exemplo, poxa, eu treino, meu coração é de atleta, eu preciso de algum cuidado a mais para isso? Não estou falando nem do uso de esteroide, estou falando da pessoa que tem o coração de atleta mesmo. Coração de atleta, né? Isso que você falou, né? Esse teste, na verdade, dentro do laudo da ergospirometria EMI, a gente coloca os scores. Os scores que são proficiências, são evidências que você tem. A medicina hoje é baseada em evidência. E a partir disso, a gente consegue gerar uma informação que tenha uma comprovação científica, ou você coloca esse paciente dentro de uma evidência baseado epidemiológico, onde você vai dar um critério dele. Nesse caso do score de Duke, a morte cardiovascular nos 5 primeiros anos, e o score de FIT, da meio clínico, é a mortalidade de forma geral nesses 10 primeiros anos de vida teu. Então são scores que dão propriedade e dão argumento no que a gente está fazendo. Né? Os scores eles vêm para isso. De curiosidade, o meu deu menos de 0,5% do coração, né? Isso. Que é os 5 anos, e menos de 3% de causas gerais, né? Exatamente, nesses 10 primeiros anos de vida teu. E respondendo a sua pergunta que você me fez, ou seja, esse paciente que te apresenta o coração do atleta, né? Ele deve tomar que cuidado, além de ter uma boa atividade física, que isso já está condicionado, porque se ele está fazendo essa compensação desse músculo cardíaco, porque ele está praticando uma atividade física. Um treino, então, adequado, uma dieta adequada. E os cuidados, por exemplo, se ele há fator de risco, tem que tratar esse fator de risco. Se ele é hipertenso, se ele é diabético, esses fatores de risco têm que ser estadiados e têm que ser tratados, tá bom? Vamos assumir o seguinte, desculpa se eu estou te cortando. Minha pressão arterial é normal, tá tudo certo, só que eu só faço musculação, não faço cardio, porque eu não tomo esteroide, eu já ouvi falar que quando tomo esteroide tem que fazer cardio. Eu sou natural e faço musculação, eu preciso fazer cardio? Precisa. O cardio ele não está ligado a você ser usuário ou não de anabolizante. O pessoal de casa, para entender... Gente, assim, a prática da atividade aeróbica, ela está condicionada dentro do teu cardio, depende de 2 cardios que você vai utilizar, né? Isso que a gente conversou um pouco antes, né? Inclusive o Leandro tem uma aula sobre isso, que ele fala sobre justamente isso, os tipos de cardio, né, Leandro? Isso. Muito bem, parabéns. Lembra de procurar, não tem mais tempo. Muito bem pontuado, você coloca ali. O cardio, ele tem a finalidade de fazer uma preparação,
a evolução desse teu músculo cardíaco, até mesmo para melhorar a tua performance. Aí está justamente ligado à zona de treinamento. O cardio onde você entra, coloca esse paciente, atleta ou não atleta. No caso seu, que é um cara que tem um coração do atleta, que ele pratica musculação, ele teve essa adaptação, dessa hipertrofia concêntrica, de uma forma, a modalidade powerlifting que ele está exercendo, ele deve fazer cardio, primeiro, o cardio com HIIT, para melhorar a aptidão cardiopulmonar dele. Eu coloco ele dentro da zona de treinamento, isso. Praticante de powerlifting tem que fazer HIIT. Quando a gente fala powerlifting, pessoal, qualquer um que puxa peso, tá? Não quer dizer uma repetição máxima. Você que treina aí 8, 10 repetições até a falha, você entra nesse balaio. Nessa modalidade toda. Então, assim, esse cardio para ele é para melhorar o quê? Diminuir essa resistência periférica dele, né? Diminuir essa pós-carga, fazer com que nós aqui da área, a gente fala, faça com que o coração bata mais frouxo. Tá? Diminua. É como se você tivesse água que está correndo ali dentro da tubulação da tua casa e você tivesse uma obstrução e essa água para circular e passar a determinado ponto do teu tubo, da tua casa de água, ele tem uma dilatação, tem algo interrompendo ali. Essa água passou com maior dificuldade. Se eu tiro essa obstrução, justamente o cardio vai fazer isso, ele vai liberar essa tua periferia, tá? Ele vai melhorar esse retorno venoso do teu coração. O teu coração vai bater mais frouxo, ele vai ser poupado. Vai aumentar a longevidade e performance. E performance. Falar em performance, onde sem ter uma atividade que melhore a minha aptidão cardiopulmonar, você não está falando nada, coisa com coisa, tá bom? E o cardio, outro cardio, onde você relaciona o cardio com zona ótima de queima de gordura, eu vou colocar dentro da ergospirometria também, eu consigo associar essa zona de treinamento com gasto calórico. E eu vou saber qual é a frequência ideal para você ter uma queima ótima de gordura. Esse é o cardio com a finalidade mais de estética. Queimar gordura localizada é justamente essa finalidade. Então, para a gente fechar, o que é um coração de atleta? Coração de atleta é aquele que está adaptado à sua modalidade esportiva. Anteriormente, como nós falamos, o powerlifting e o endurance. O coração de atleta ele vai ter essa adaptação no powerlifting dessa hipertrofia concêntrica. O do endurance é excêntrica. Só que ambos vão apresentar a função preservada. A função de relaxar e a função de contrair. A função de relaxar, a gente fala aqui no período de diástole, a função diastólica, e a função de contrair é a sístole, a função sistólica. Essa performance a gente consegue avaliar, Luciano, tanto na função sistólica e diastólica no exame dele. Eu, de uma forma, de um padrão no meu exame, não consigo visualizar essa função diastólica dele. Eu vejo a função sistólica. Então, cada um complementa. Ele vê as duas coisas, ele vê esse músculo propriamente dito, e eu vejo essa função metabólica dele. Então vale essa dica pro pessoal de casa. Coração do atleta é aquele coração que tem a função preservada, tanto de relaxar quanto de contrair. Ou seja, ele vai compensar a atividade que ele sofreu essa adaptação. Ele vai responder de forma positiva. Fazer o seguinte, então, pessoal. Vou deixar o link do Luciano e do Alexandre, que são os meus médicos cardiologistas, está aqui na descrição do vídeo. E eu vou deixar, então, a indicação do vídeo aqui, onde eu falei sobre o aeróbico HIIT, etc, como é que você deve, né, eu devo fazer na esteira, na bicicleta, qual que é melhor, quais são os protocolos. Então, deem uma conferida aqui, não esqueçam de seguir o Alexandre e o Luciano.